Então, boa noite, mais uma aula síncrona do nosso curso, a BNCC, Ensino de Matemática. Estamos aqui mais nesse momento síncrono para a gente conversar um pouco, né, sobre conteúdos de matemática que estejam alinhados à BNCC, mas também estejam muito presentes, muito dentro da nossa realidade na sala de aula. E aí, antes da gente começar a discutir, que eu quero falar hoje sobre geometria, sobre medidas, né, sobre probabilidade estatística, a gente vai dar um passeio aí nessas questões. Mas antes de adentrar nelas, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, gostariam de tirar alguma dúvida inicial, até mesmo se for sobre os trabalhos, as atividades que nós estamos fazendo até agora, se vocês teriam alguma dúvida. O nosso próximo encontro vai ser presencial, é no dia 15 de maio, né? Vai ser presencial lá na Faculdade de Educação, onde vocês vão apresentar os trabalhos. Não, gente, qual é o dia de maio? Agora deixa eu olhar aqui na plataforma. Está lembrada, Rayane, qual é o dia de maio na atividade presencial? Deixa eu ver se eu vejo aqui. É no dia... Ninguém está lembrado aqui? 19. Achei. 19 de maio. Pronto. Isso. Obrigada. 19 de maio. Eu olhei aqui, vi 15 é no meio da semana. É 19 de maio, sábado pela manhã. Estaremos lá de 8 a meio-dia e vocês vão falar um pouco sobre o trabalho final. O trabalho final, vocês receberam todo um template para vocês elaborarem. É um projeto de ensino. Eu estou olhando aqui o calendário, dia 19 de maio, é uma segunda. Tem certeza? Estou olhando aqui o calendário de maio de 2025. Então, errado, né, gente? Então, não é 19 de maio, não. Então, na descrição do grupo tem dia 3 de maio. Maio, né? Peraí, deixa eu ver, eu acho que tem, não, eu acho que tem uma questão aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui na plataforma, realmente não é 19 ou é 9? É 19, né? Uma Rayane disse. Mas aí, como é no sábado, não será no dia 19. Deixa eu ver aqui, o dia antes do dia 19 é o dia 17. Então, pronto, é dia 17, viu, gente? Então, depois a gente vai ajeitar, é dia 17 de maio. Então, é nesse dia que vocês vão apresentar o trabalho final. Professora, Esse trabalho final é um projeto... Oi. eu estava vendo aqui no meu calendário 19 é segunda. Então vai ser 17 de maio, viu? Tá. Depois eu vou ajeitar aí na plataforma, viu, gente? 8 horas. 17 de maio, 8 horas, lá na Faculdade de Educação, ali no auditório. E aí nós vamos apresentar, né, toda a turma aqui, apresentar o trabalho final, que é o projeto de ensino. Aí, gente, nós vamos abrir aqui a exceção única e exclusiva para cursistas que não estejam dentro da sala de aula. O que esse cursista que não está dentro da sala de aula dos anos iniciais vai fazer? Ele vai entrevistar um professor que esteja na sala de aula dos anos iniciais. E aí ele vai trazer uma entrevista, né, vai elaborar todo, não vai fugir daquela dinâmica do projeto, mas vai trazer como resultado a entrevista, né, com esse professor que ele vai convidar, pode ser um colega daqui do curso, né, que queira participar, ou pode ser qualquer outro professor que você tenha acesso aí com mais facilidade, né, com mais praticidade também. Então, fica aí a critério. Fora o Jonathan, mais alguém aqui tem dificuldade, não está na sala de aula, ou está tudo tranquilo?
Todos os restantes estão na sala de aula dos anos iniciais, não é? Então, tranquilo. Então, elaborem seus projetos de ensino para o dia 19 de maio. Lembrando também, gente, que para esse curso, para você ter direito ao seu certificado de 200 horas, tem que fazer todas as atividades. Não pode deixar nenhuma atividade sem ser cumprida, tá? Fez 99, não é 99, é 100%, viu? Pois não, Berlúcia. Professora, mas eu estou em sala de aula, porém eu não atuo com matemática, né? Eu sou P1, e aí eu não dou aula de matemática. Como eu faço o projeto? Mas você já deu aula de matemática nos anos iniciais? Ou nunca deu aula nos anos iniciais na matemática? Não ensino matemática, só português e outras Um matérias. momento. Nunca trabalhou com... Então, você pode fazer o que o Jonatas vai fazer. Entreviste um professor dos anos iniciais. Tá? A senhora só repete, Trabalhe porque com matemática. quando a senhora estava falando com esse outro aluno, eu tive que sair, porque eu perdi o áudio. Aí entrei novamente e perdi a informação. Certo. O que, que você vai fazer, né? Vamos logo aqui, deixa eu ouvir mais outros. Tem mais alguém na mesma situação do Jonathan e da Albert Lúcio, que não está na sala de aula dos anos iniciais, que nunca trabalhou com matemática, ensinando matemática? Tem mais alguém nessa mesma linha? Depois eu vou No fazer o caso, seguinte, eu professor, coloco essa... Oi? no caso, eu já trabalhei em matemática na educação infantil, ano retrasado. E aí, você não se sente habilitada para fazer esse projeto de ensino? Não entendi. Essa experiência que você tem? Você não se sente em condições de elaborar esse projeto de ensino com essa experiência que você já adquiriu na educação infantil, trabalhando matemática? Sim, consigo, mas a questão é Então, que a senhora solicitou que a gente comprovasse que foi elaborado o projeto, né? Então, não tem como desenvolver, né? isso, eu consigo elaborar, consigo sim, porque já trabalhei com matemática e amo essa área. Eu não consigo provar para a senhora que eu coloquei em prática, porque realmente não tenho como colocar em prática. E na sala de aula que você trabalha, você não pode trocar uma vezinha com a professora, né? Uma aula de matemática aí. É um pouquinho complicado, porque ela não trocaria porque só ensina matemática em alguma, mais de uma série, né? Então, a gente vai colocar essas orientações lá no grupo, viu? Aí você vai ver onde é que você se encaixa e você desenvolve aí o trabalho, tá bem? Ok, obrigada. Professora, Tá bem? aqui no chat, o Gessé Gomes disse que não está em sala de aula. E a Áurea disse que está numa sala de aula do Fundamental 2, sexto ano. E a Luciene perguntou se pode entregar uma declaração. Luciene de Souza. Não, declaração não. O que eu quero é o projeto, né? É o projeto. Se você não conseguir fazer o projeto, desenvolver o projeto na sua escola, porque esse curso, gente, é para os anos iniciais, tá? Então, a gente tem que entender essa peculiaridade aqui. Então, a gente tem que voltar nossas ações para os anos iniciais, matemática. Então, tem que ver isso. A gente elaborou esse projeto, teve muito cuidado de elaborar toda a estrutura dele, né? Bonitinho, para então,
fazer, quem não está na sala de aula, né, comprovar que não está na... Estão me ouvindo? Oi? Me ouvem? É porque está cortando um pouquinho, professora. Mas vai Eu falando. percebi aqui que deu uma queda a internet aqui. Mas agora estão me ouvindo? Sim, sim. Então, assim, o que eu posso fazer é quem não está dentro da sala de aula dos anos iniciais vai fazer uma entrevista na escola com uma professora que esteja, que seja professora de matemática nos anos iniciais. E aí é o que eu posso fazer com essa pessoa, né? Pelo menos se ela se dirige à escola, converse com a professora, né? Faça essa entrevista com ela, procure a que você achar mais adequado, onde você mora, né? Onde você trabalha, que for mais próximo e acessível para você, mas é o que eu posso fazer, tá bem? Porque senão não é justo mais curto. Não, Gessé. Professora Mazé, boa noite, tudo bem? Queria só tirar uma dúvida aqui com a senhora com relação a essa entrevista. Quem não está em sala de aula, desculpa a ignorância, tá? Quem não está em sala de aula nos anos iniciais precisa entrevistar uma professora que esteja no ensino fundamental 1. Esteja lecionando matemática no ensino fundamental 1, é isso? Exatamente, nos anos Aí, iniciais, do doutora, primeiro ao quinto ano. nessa entrevista, qual o roteiro assim que a gente tem que fazer para essa entrevista? Você tem que conversar com essa professora, tudo que nós conversamos aqui, de todas as unidades da BNCC, trazer todo um repertório. Você pode até mandar as perguntas que eu dou uma olhada. Então, você tem que traçar as perguntas desde a formação dela, quanto tempo ela está na sala de aula, quais são as unidades da BNCC que ela trabalha na sala, quais são as habilidades, quais são as estratégias pedagógicas, o plano de aula dela. Você tem que fazer um apurado aí. Pronto, certo. Ter o trabalho dela, como todo. Uma entrevista bem detalhada para saber como é as abordagens dela com as crianças e como ela aplica esses conceitos, esses fundamentos da matemática relacionados a esses módulos constantes aqui no curso. Isso? Pronto, exatamente. É Essa isso, viu? Tá bom, obrigado. Então, a partir de agora, a gente as nossas temáticas. Eu quero mostrar aqui para vocês um site que eu acho que vocês já conhecem, mas eu quero mostrar para vocês. E vou compartilhar aqui a tela. Vocês já ouviram falar no WordWall, nessa plataforma? Vocês conseguem ver aí? A plataforma WordWall? Sim, estamos vendo. Pronto. Essa plataforma aqui, ela tem vários jogos, tá? Eu quero que vocês... vou colocar aqui esse endereço aqui no chat. Vocês podem tentar entrar aí. Não vão cair da sala não, hein? Espera aí, não vão agora não. Deixa eu explicar. Vou mostrar aqui para vocês que essa plataforma aqui, ela tem vários jogos, né? Um desses jogos é esse daqui, que trata sobre grandezas e medidas, certo? Então, tem vários jogos. E, assim, para a gente trabalhar com as crianças, jogos que possam favorecer, né, o desenvolvimento delas, dos conceitos de
de grandezas e medidas, que, gente, olha, das unidades avaliadas na escola, tem, vamos dizer que tem 3 habilidades aí dentro dessas 3 unidades que a gente vai trabalhar, que são bem fortes em relação ao não domínio das crianças. Que é, por exemplo, na geometria, elas têm muita dificuldade em se localizar. Então, assim, atividades e problemas, situações em que elas tenham que se localizar, tenham que tomar objetos que não sejam elas mesmas como referência, elas têm dificuldade de localização. Um outro conceito que também elas têm dificuldade está relacionado, né, dentro das medidas. Elas têm dificuldades com as medidas, tá? Entre as padronizadas, não padronizadas, é uma dificuldade que as crianças têm. E elas têm dificuldades com esses conceitos e também elas têm dificuldades na compreensão de, por exemplo, além da localização e das medidas, elas têm também dificuldade com um outro conceito, que eu estou me lembrando aqui, que está relacionado dentro das grandezas, né, que a gente acaba, quando vai trabalhar grandezas e medidas, esquece de um detalhe que é super importante. Quando a gente fala de grandezas e medidas, é por isso que elas estão juntas, grandezas e medidas, porque elas têm uma relação. E a gente acaba não trabalhando muito bem essa relação e as crianças não compreendem. Então, quando saem os resultados das avaliações, as crianças estão com essa dificuldade. Quem está na escola, né, aqui mais atuante, pode revelar isso, né? Dizer de fato como é que as crianças estão quando se trata de trabalhar grandezas e medidas. Aí tem alguns livrinhos, e eu aí eu coloquei aí o link, vocês podem tentar jogá-lo, tá? Aqui do lado tem umas cartas, aqui vem os tipos de medidas, né? A gente tem massa, capacidade, tempo, comprimento e temperatura. Aí, gente, dentro dessas grandezas que eu falei para vocês, né? Localização, selecionei aí a questão das referências, tem também a questão do tempo. Porque a grandeza completamente abstrata, entender o que é o hoje, o que é aqui agora, o que é mais tarde, o que é daqui a pouco, né? O que é daqui a um ano, que são as idades, que dia é hoje. A criança pequena, né, se localizar dentro dessas referências de tempo, não é fácil. Não é fácil. E aí, como é que a gente pode trabalhar esses conceitos de modo que as crianças realmente desenvolvam esse conceito e elas consigam, né, de fato, avançar no seu processo de desenvolvimento do seu pensamento matemático. E aí aqui é uma atividadezinha que está aqui online, mas que ela também pode ser o quê? Pode ser elaborada pelo professor. Imprime essas imagens, né? Essas ou outras imagens que você possa trazer, e você pode montar lá gráficos, que aí a gente já entra na questão da probabilidade estatística e monta gráficos com as medidas.
Então, eu tenho medida de massa, capacidade, tempo, comprimento, temperatura. Aí eu tenho várias fichinhas. Então, as crianças podem montar gráficos com essas fichinhas. Então, quais são aqui as fichinhas que estão dentro que eu posso trazer para a grandeza massa? Vocês conseguem dizer aí? Quero ouvir de vocês. Estão fazendo já o jogo? Vá, mas eu estou sozinha, hein? Aí. Cadê vocês? Eu caí. Aí, só pode. Estou abandonada. Gente. Oi, professora Mazé, boa noite. Boa noite. Eu pensei que eu estava aqui abandonada, que ninguém estava me respondendo. Porque a gente estava aqui com dificuldade de ligar o microfone. Pronto, vamos botar o feijão, não é? Aí na massa. Vamos lá. Podemos botar o feijão, o tomate. Vai fazendo de um em um, não é? O tomate está na terceira fileira, da Acho que esquerda achei. para a direita. Vamos lá. Seria bom, não era se esse jogo tivesse a marcação primeira linha, segunda linha, terceira linha, aí coluna A, B, C, D, né? Que a gente já ia também Você se pode localizando. inovar. Quando você fizer o seu jogo, você inova, traz essa inovação, viu? Ok. Porque aí quando eu for dizendo, né, tá, a localização fica bem arrumadinha, né? Linha tal, coluna tal. Haga isso, faça um jogo de cartas e tabuleiro, e aí marca tudo direitinho. Vamos lá, bem Sim. rápido, gente. O arroz. Arroz está na terceira linha também. Segunda linha, terceira coluna. Vamos lá. O arroz, deixa eu olhar aqui, treina, lasco, água. Uva também é por quilo, né? Uva. O shampoo, capacidade. A treino para comprimento. O shampoo aqui, né, na capacidade. Certo, o que mais? Óleo, né? na capacidade. O que mais? Óleo na capacidade, leite na capacidade. Tem o relógio e tem a ampulheta no tempo. Aqui alguém falou leite, né? Que eu colocasse aqui na capacidade. Ampulheta onde é? No tempo. No tempo, o que mais? Termômetro na temperatura. Termômetro, aqui, né? Carne na massa. Tomate na massa. Carne na massa. O sol, que eu acho que é quente na temperatura. Sol, eu acho que é o sol. Sol na temperatura. Feijão na massa. Vamos lá. A corda no comprimento. Será que eu já achei no comprimento? O relógio no tempo. Relógio no tempo. Álcool na capacidade. Nescau, massa. Arroz, massa. Nescau, aqui. O que mais? Frio na temperatura. Minuto no tempo. Minuto. Balança no tempo, lá, instrumento de medida, né? Balança. Horas que eu também não enxergo, né? Deixa eu. Cadê o minuto? Balança está na segunda linha. Balança. Tem a fita métrica, né? É segundo no tempo também. Balança o segundo no tempo. Balança instrumento de medida de peso, né? O peso. Massa. O que mais? Segundo no tempo.
termômetro, né? Aqui, no tempo, Não, na Relógio de temperatura. sol. Termômetro não. É na temperatura. temperatura. Termômetro é temperatura. É. Relógio de sol no E eu- tempo. O segundo no tempo. Relógio de sol no tempo. O que mais? Minuto. Minuto, é que vocês falaram, que é no tempo? Grau É. Celsius. Acho que é grau Celsius no tempo, na temperatura. Isso, Aqui, grau na né? temperatura. Água na capacidade. Álcool na capacidade. Relógio no tempo. Segundo no tempo, né? É. Litro na capacidade. Litro acho que é o instrumento de medida. Vamos Não dá lá. para ver mais não. Fita métrica no comprimento, fio dental, não é? Fica no comprimento, fio dental, o que mais? Água de coco também na capacidade. Mola na capacidade. E elástico no comprimento. Pronto. Então, Terminei lá. completamos aqui. Agora vamos enviar respostas para ver. Conferindo, né? Se tá certo. Parabéns, acertou todas. Então, isso Só não aqui foi bom. é um joguinho que a gente pode levar para as crianças e aqui tem mais, tá? E vocês podem usar. Quem não conhecia o WordWall, eu acho que a maioria aqui já conhecia, né? Quem não conhecia, está conhecendo e você pode elaborar as suas próprias questões, né? E você pode criar atividades. E aí tem possibilidades, né? De você criar. Quando a gente está falando de medidas, tá? Estamos falando de medidas. O que vem na cabeça de vocês? As medidas. Medida é comparada, não? Uma coisa, uma grandeza com outro, tamanho. Acho que é Vocês já comparado. trabalharam grandezas e medidas na sala de aula de vocês com alguma estratégia, alguma coisa? Posso falar? Pode, estou esperando. Uma vez eu fiz assim, umas plaquinhas, né? Nem conhecia jogar aí. Aí eu botei piscar de olhos, um grão de grão de açúcar, os pingos da chuva, essas grandezas assim, bem extremas. E os meninos tinham umas plaquinhas que eles iam levantando e iam classificando. Eu estava no tempo do jogo do milhão lá, aí eu fiz, aí piscar de olhos, aí os meninos já associavam ao tempo, né? Associavam ao tempo. Aí eu não lembro mais o que foi. Sei que eu coloquei um bocado de coisa e eles curtiram esse jogo, eles gostaram. Um associava ao tempo, né? Outro era a medida, gota d'água, né? Aí capacidade. Eu botei coisas grandes e coisas pequenas. Da distância daqui até a Lua. Aí era a medida. Muito bem. Interessante essa atividade. Vamos ouvir aqui a Albert Lúcia. Eu já trabalhei na educação infantil, mas era só massa e volume. Então, eu expus numa mesa alimentos, né? Arroz, feijão, vidro de shampoo, para eles identificarem. E, além de identificar, sentir o peso, né? Sentir a medida em si. Quem é mais pesado, quem é mais leve. Muito bem. Jamile, pode falar. Trabalhei com a educação infantil também.
O tamanho dos animais, tamanho da girafa, o tamanho dos animais maiores, tamanho dos animais menores. Trabalhei com eles a fita métrica para poder fazer as medidas. Com a educação infantil, infantil 2. Muito bem. Quando a gente fala de grandezas e medidas, a gente precisa associar isso, né, a uma... A gente tem que tomar algo como referência, porque como é que eu sei que uma coisa é grande e uma coisa é pequena? Porque eu tenho uma referência do que é grande e do que é pequeno, do que é comprido, do que é curto, do que é largo, do que é estreito, do que é grosso, do que é fino, né? Eu faço uma comparação, eu tomo algo como referência, para eu dizer uma coisa é baixa, uma coisa é alta. E em algum contexto, uma coisa que eu digo que é alta vai ser baixa, uma coisa que eu digo que é baixa pode ser alta, porque isso, além da referência, depende também do contexto. Às vezes eu vou comparar o tamanho de uma determinada pessoa com outra pessoa, mas em outro contexto, aquela pessoa pode ser mais alta, né? Mais baixa, mais alta. Ou algo pode ser baixo em relação a uma pessoa e pode ser alto em relação a outra. Então, sempre tomando algo como referência, né? Dentro de um determinado contexto. E a gente precisa mostrar isso para poder a criança entender que as coisas podem mudar elas podem mudar sua classificação a partir do contexto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de grandezas e medidas. Nós, quando estamos falando de grandeza e medida, ali nós vimos naquele joguinho, né? Grandezas que mediam tempo, grandezas que mediam capacidade, que mediam peso, né? A massa, que mediam volume. Então, assim, esses tipos de grandezas, eles têm uma referência para nós. Quando nós estamos falando de grandeza, nós estamos falando aí de dois tipos de grandeza. Então, a gente pode ter uma grandeza que ela é contínua e uma grandeza que ela é discreta. Qual é a relação entre elas e qual é a diferença entre elas? Para poder a gente começar a entender grandeza. Vamos lá? Quem se habilita? O que seria uma grandeza discreta? O que seria uma grandeza contínua? Nós, professores, precisamos saber disso. A grandeza discreta, né, ela é representada por números inteiros, não é isso? 1 quilo de feijão, 10 de açúcar, mas quando você coloca 1,5 quilo de feijão, a altura do fulano é 1,75 m, né? Aí ela já fica contínua, né? Discreta, essas grandezas, todas elas podem ser contínua ou discreta, depende exatamente da situação, não é? Porque existe 5,2 kg de feijão, 5,3, 5,4, a altura das pessoas, a idade, a pessoa pode ter 10,5 anos, a temperatura é 22,3 graus, né? Todas elas podem ser contínuas ou discretas. É assim, professora? Quando se trata de contagem de pessoas, né, tá? Aí seria 30 pessoas na sala, 20 pessoas aqui no curso presente. Aí seriam realmente grandezas discretas. Mas essas grandezas aí que a senhora está trabalhando, acho que quase todas elas podem ser discretas ou contínuas, depende do contexto. Eu lembro que na aula do vídeo, né, a videoaula, foi mostrado que as grandezas discretas são aquelas que representam números inteiros e quando que se divide, ela não perde, ou ela não pode ser dividida de uma forma que perca a função. O carrinho, se eu tenho 3 carrinhos para 3 crianças, mas se eu tenho 3 carrinhos para 4 crianças, eu não tenho como dividir aquele carrinho, porque se ele for dividido, ele vai perder a função dele. Já uma maçã eu posso dividir para várias crianças, que ela continua sendo uma maçã. Aí
Eu fiquei um pouco na dúvida somente em relação ao fórum que eu mesmo respondi, que eu coloquei que a gente poderia trabalhar a questão da metade da quantidade de professores de uma escola. Só que eu fiquei depois pensando, mas a metade eu não teria que trabalhar nas grandezas contínuas, eu também posso trabalhar nas grandezas discretas, eu não posso trabalhar conceito de metade, do triplo, eu também posso trabalhar nas discretas. Por exemplo, qual a quantidade, escreva a quantidade referente à metade dos professores de tal escola. Aí eu fiquei na dúvida, se for um número que... Se for 40, beleza, metade é 20, mas se for um número um número ímpar, como é que eu vou fazer isso? Aí vai ficar... Aí eu fiquei, será que eu consigo trabalhar os conceitos de metade na grandeza discreta também, ou só na grandeza contínua? Excelente observação, Camila, muito boa mesmo. Porque se você tiver, por exemplo, 35 professores na escola, né, e você disser assim, metade dos professores são do sexo masculino, né, metade do sexo feminino. Aí você está dizendo que 17,5 professores, né, são do sexo masculino e 17,5 professores são do sexo do gênero feminino. Aí me diga uma coisa. Se você pegar uma pessoa e dividir ao meio, você tem o quê? Você tem um cadáver, né? Porque não existe metade de uma pessoa. Só existe uma pessoa. Então, quando a gente fala de grandeza discreta, a gente está dizendo de uma divisão que ela, ao ser realizada, ela não perde a sua função, ela mantém a sua identidade. Para você dizer que existe metade dos professores, e essa metade, por exemplo, representar uma quantidade que a gente possa trazer nessa sua perspectiva, a gente pode utilizar a porcentagem. Né? Então, eu posso usar uma porcentagem, mas eu não posso, por exemplo, dizer que tinham 17,5 professores, porque eu estou dizendo que eu peguei um professor e dividi ao meio. Isso não é possível. Então, a grandeza discreta, ela trabalha com unidades. E eu não posso dividir de modo que ela perca a sua identidade. Isso não é possível. Né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com as porcentagens, quando eu digo, por exemplo, 17,5, e eu percebo que que metade de 35 é 17,5, eu estou trabalhando com grandeza discretas, isso não é possível de acontecer. Não existe. Né? Não é um dado real. Eu posso até tentar pegar aquele dado e arredondar, né? Arredondar, mas não será um dado fiel. É um dado percentualmente, aí você chega numa aproximação, 18 do sexo feminino e 17 do sexo masculino. Mas eu não posso dizer 17,5. E eu vou dar um exemplo já, um outro exemplo para vocês, depois que a Amélia falar. Pode falar, Amélia. Sim, exatamente. Né? Eu lembrando aqui das palavras do Vernon, né? A gente faz a conceituação do real. Então, quando você vai fazer a cardinalidade desses professores, você vê que 18 são homens ou são mulheres, né? E 17 é do outro sexo. Na realidade. Então, você poderia dizer assim, metade mais um, ou metade menos um, né? Seria um jeito de você dizer. Porque, de fato, no real, se você for contar, você não vai encontrar metade dos professores sendo do sexo feminino e a outra metade sendo do sexo masculino, né? Porque não existe 17,5 professores. E um professor vai ser, ao mesmo tempo, os dois gêneros, né? Pode até ser, mas ninguém conta.
Então, é isso mesmo. Lá vai ser 17 de um, digamos assim, 18 do outro gênero. Exatamente. Não pode, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, eu vou ao supermercado, eu até acho que eu já falei isso para vocês na primeira aula, né? Eu vou ao mercado comprar, por exemplo, ovos. Aí eu compro 12 ovos e digo que quebrei um quinto. Isso também não é possível, porque não existe uma divisibilidade de 12 por um quinto, né? Se fosse por um sexto, um dozeavos, né? Mas dessa metade, né? Um meio, mas dessa forma não dá. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque existe as propriedades da divisibilidade que a gente precisa preservar na matemática, né? Então os números ele tem ali as suas limitações quando estamos falando dos números inteiros. Então a gente precisa manter esse cuidado. E quando estamos falando de seres vivos, principalmente, não é? Porque se a gente fizer uma coisa dessa, a gente está praticamente matando aí alguém ou um animal, alguma coisa. Aí eu vou dizer aqui um exemplo para vocês de grandezas discretas que vem num livro do Malbatarran, né? Que eu acho que vocês já até conhecem. Vocês conhecem aquele desafio dos camelos? Alguém conhece aqui? Os camelos? Já ouviram falar? De Malbatarran já ouviram falar, né? E dos camelos, alguém ouviu falar? Digam aqui no chat. Sim, né? Ok. Então, o que Malbatarran traz para a gente pensar sobre as grandezas discretas? Ele vai contar uma história, né? Uma lenda, que um senhor deixou uma herança para 3 filhos. E ele deixou 35 camelos, a mesma quantidade que a gente estava discutindo aqui agora, né? Ele deixou 35 camelos. Ele disse, olha, metade é para o meu filho mais velho, né? Um terço é para o meu filho do meio e um nono é para o meu filho mais novo. E aí, quando eles começaram a fazer as operações para fazer a divisão, acontecia exatamente o que a Amélia trouxe, né? Na realidade, no real, não tinha como. Quanto é metade de 35, a gente acabou de ver, né? 17,5. Então, como era que ele ia dar 17,5 para o mais velho? Tinha que matar um camelo, não é? E aí, o do meio ganhava um terço. Quanto é um terço de 35? Hein, gente? Quanto é um terço de 35? 11, 11 alguma coisa. eu acho que é 11,6. Quanto é um nono de 35? 8 e quase 9, Um né? nono de 35. Então, um nono de 35, gente. 3 e alguma Aí, coisa. isso, acho que é 3,8, né? Mais ou menos isso. Vejam que aí todos eles iam ganhar os seus camelos e o resto quebrado, né? Seus camelos quebrados. E aí eles não conseguiam chegar no consenso, porque eles não queriam pegar um camelo e dilacerar esse camelo e dar um pedaço para cada um. Não era possível. Por que não era possível? Porque a soma dessas partes deles não dava o inteiro. Quando você somava, não dava o inteiro. E para fazer uma divisão nessa perspectiva das grandezas discretas, eu preciso do inteiro. E a soma de um meio, mais um terço, mais um nono, não dá um meio. Quer ver? Façam aí a conta. Quanto é que dá? Um meio, mais um terço, mais um nono. Dá quanto? Tomaram aí? Tomaram?
4,7. Com certeza. Todo mundo concorda que dá isso? Não, 4,4, né? 1/2 é 1,2 ou 1/2 é 1,5? Ou você vai somar as 1,5. frações. 1/2 mais 1/3 mais 1/9. Eu quero em fração mesmo. Eu estou sem calculadora aqui, estou no instante. Não estou fazendo. Façam pela equivalência, gente. Ficou 1/4, né? Estou pedindo, não é para subtrair, estou pedindo para somar. Como é que está dando aí 1/4? Se você já tem 1/2, só 1/2 aí, você tem quantos quartos? Hein? Só nesse meio. 0,5, metade de um inteiro. Se você dividir 1/2 em quartos, você tem quantos quartos? Mas não é o caso aqui, tá? Mas só para vocês saberem, quando a gente divide 1/2 por quarto, a gente tem 2 quartos, tá? Então, fiquem atentos. Só para um contra-exemplo para vocês entenderem que não pode dar 1/4 essa conta. Professor, eu fiz aqui, deu 0,94, uma dízima. Será que está certo? Ou seja, não fechou o inteiro, né? Não fechou o inteiro, exatamente. Ficou faltando 17 18avos. Exatamente. Em frações, 17 18avos. O que a gente percebe aqui? Está Falta o que para faltando completar o 18 inteiro? avos. 18avos para fechar o Sobrou inteiro. 18 avos, que é a renda do mal. É por isso que ele não consegue fechar, né, a conta e dividir os camelos em partes iguais, como o pai ordenou. E aí, o que foi que o Malbatarran fez? O Malbatarran fez uma coisa. Ele pegou e disse assim, ele andava, ele e um colega dele, em cima de um camelo, os dois, num camelo. Aí ele chegou e viu os irmãos brigando. Ele disse assim, eu resolvo esse problema. Aí eles disseram, como? Que a gente faz anos que está aqui na briga. Ele disse, eu resolvo. Eu lhe dou o meu camelo. E a gente resolve isso. Ele pegou o camelo dele e deu para os irmãos. Se ele deu para os irmãos, se os irmãos tinham 35 camelos, agora eles têm quantos? 36. 36. Quanto é metade de 36? 18. Quanto é 1/3 de 36? 12. Quanto é 1/9 de 36? 4. Muito bem. Somando dá quanto? Será que dá essa soma? 34. 34. Conseguem perceber aí o desafio? Pronto, aí ele... Antes dele colocar esse camelo que ele vinha, né? Eles tinham 35 camelos. Quando eles dividiam, eles ficavam sempre com menos, não é? Quem agora ia ficar com 18 tinha 17,5, não era? Quem ficou com 12 tinha 11,6. Quem ficou com 4 tinha 3,8, não é isso? As contas? Isso, era. Era. Agora, eles têm mais, não tem? Eles têm mais. E o que foi que aconteceu, gente? Sobraram quantos camelos?
Dois camelos, né? Que ele deu. Sobrou o do Dois rapaz camelos. e um deles, né? Dois camelos, que era o Isso, o 36. que acontece? Olha, o que acontece aí? Vocês acompanharam o raciocínio. Nós estamos trabalhando com grandezas discretas e as grandezas discretas passam por uma regra da divisibilidade. A forma como o pai tinha colocado não fechava o inteiro. Se não fechava o inteiro, estava sobrando. Mas, ao mesmo tempo, quando eles faziam a divisão, não conseguiam fazer a divisão porque o número inteiro que eles tinham não era divisível pelas partes que o pai tinha deixado. Né? Então, a gente cai aqui na regra da divisibilidade. Então, a gente precisa entender grandezas discretas, é preciso ter atenção, porque ela passa pelas regras da divisibilidade. E eu não posso sair dividindo grandezas discretas de qualquer jeito, porque eu caio naquela questão de, além das regras da divisibilidade, também da função da unidade que eu estou querendo dividir. Ah, gente, eu vou dar metade do meu computador para você. Posso fazer isso? Dou metade do meu computador? Não. Não. Porque nem eu vou ficar com o computador e nem você vai ficar com o computador. Vai ficar um objeto quebrado. Agora, eu posso, por exemplo, estar comendo aqui uma fatia de bolo e dizer, vou dar metade dessa fatia de bolo para você. Posso fazer isso? Sim. E você pode pegar essa metade da fatia e dizer assim para outra pessoa, eu vou te dar metade dessa minha metade da fatia. Pode dar? Sim. Continua Depende. bolo? Sim. Continua bolo? Continua bolo. E a outra pessoa pode dar também, dividir. Ah, não vou dar metade, não. Vou te dar só um terço aqui do meu pedaço de bolo. Já tá ficando pequenininho. A outra que pegou o terço, não. Tá muito miudinho. Vou te dar só um quinto do meu pedaço de bolo. E o bolo continua sendo bolo. Mas se você pegar isso com certos objetos ou seres vivos, isso não será possível de fazer. Então, a gente precisa ficar atento com as grandezas. Muito atento para a gente não trazer, por exemplo, situações, problemas para as crianças, onde elas não vão conseguir entender e muito menos resolver o problema. E aí a gente vem para as grandezas contínuas, né? E aí sim é possível de eu sair dividindo, encontrar as equivalências dessas partes e sair fazendo divisões e mais divisões, elas continuam com a mesma identidade. Então, precisamos ficar atento a isso, tá? As grandezas discretas, as grandezas contínuas, essa diferença que elas têm entre elas. Depois, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar esse problema bem bonitinho, arrumadinho num vídeo do Malba Tarran, e também tem o livro dele, que ele também traz, além desse desafio, outros desafios que é bem interessante para trabalhar uma matemática bem viva, bem ativa, bem dinâmica, né? E que coloque as pessoas para pensar, né? As crianças para pensarem. E aí, as crianças do 5º ano, você já pode trabalhar com um probleminha como esse, devagarinho, né? Vai contando a história, depois vai inserindo, contextualizando as frações, as unidades, representa isso de forma geométrica, você pode trazer a representação, por exemplo, cada camelo ser um quadradinho numa malha quadriculada, e você mostrar para eles, fazer essa representação, e eles conseguirem visualizar geometricamente o problema, ou então você pode colocar eles para desenharem, né, os camelinhos, e aí eles observarem isso, né? Não é fácil desenhar camelo, mas você pode trazer um desenho parecido, você pode mudar os camelos, botar algo mais da realidade da criança, traz os gatinhos, né? Traz um coelhinho, traz algo que seja mais da realidade deles, né? Uns cachorrinhos. Então, você vai
incrementando a situação problema, adaptando a realidade das crianças para que elas possam compreender esses conceitos. Quando nós estamos falando de grandezas e medidas, inicialmente nós não tínhamos as grandezas padronizadas. E nós usávamos o quê? Grandezas não padronizadas. Quais são as grandezas não padronizadas? Vocês já até colocaram algumas aqui no chat que eu vi. Quais seriam? Almo. Muito bem. O que mais? Tem mais? Polegada. Polegada. Muito bem. Alguém aqui já usou a polegada? Tem alguma coisa na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente usa a polegada? Tem? A tela do computador, a tela da televisão, do celular. Em polegadas, não? Em Tela polegadas? do computador, tantas polegadas, tantas que Certo. mede E na diagonal, não é? Do celular muito também. bem. É exatamente isso, na diagonal. Muito bem, é isso aí. Parabéns. Então, é uma coisa que é real, que a gente pode trabalhar com as crianças fazendo associação. E quanto é que mede uma polegada? A polegada, como ela foi instituída para medir a tela as telas, né, em geral, então elas têm uma medida padrão. É medida em polegada, mais uma polegada que tem uma medida padrão. Qual seria essa medida padrão? Vocês já lembram, já ouviram falar dessa medida? 2,54, se eu não me engano. Exatamente, muito bem. É isso. E aí eu quero que vocês façam agora uma atividade, né? Porque medir é comparar. Então, eu quero que vocês meçam aí com... Vocês têm alguma régua aí perto de vocês? Ai, professora, Estudantes de não. matemática. Estou aqui dentro da Eu massa. não tenho. Eu não, filha de Ninguém Deus. tem uma régua, ninguém tem um lápis, uma caneta, nenhum instrumento aí padronizado ou não padronizado perto. Lápis e caneta eu tenho. Nem isso eu trouxe. Padronizado, ninguém tem nada, né? Tem uma régua, treina, eu ninguém... tô com uma treina. Ótimo, tá com a trena, Camila, muito bem. Quem mais? Tem alguma medida aí? O palmo, né? Não, o palmo, 2 centímetros. O palmo, é isso que eu vou querer, que vocês meçam o palmo de vocês. E me digam aí qual é a medida desse palmo. Aí, uns vão medir com instrumento, né, padronizado, e outros com instrumento não padronizado. Régua, né? Ótimo. A gente tem trena, tem régua. Então, quem está com a trena e com a régua, poderia medir aí o seu palmo e colocar aqui quantos centímetros? Para a gente comparar. Com as crianças, a gente pode fazer isso, né? Primeiro, pede para eles medirem, né? A lousa, o comprimento da lousa, o comprimento do caderno, da mesinha onde eles estão, né? Então, usa-se o palmo das crianças, compara-se os palmos para ver se os palmos têm o mesmo tamanho, tamanhos diferentes, são maiores, menores. Depois que faz essa comparação sem o instrumento, aí pega-se uma régua, ou mesmo a trena, que é um instrumento de medição padronizado, e faz a comparação. 20 centímetros é o palmo da Camila, né, Camila? E você? Isso, Taíla? professora. A Taíla está com a fita. Coloquem aqui. Professora. 19, né? 20 centímetros eu medi com a régua. Tá, 20 centímetros com a régua. Então, o seu palmo é
do tamanho do palmo da Camila ou da Taíla? Aí temos aqui, e da Samara, né? Então, a gente tem aqui algumas medidas que estão aparecendo e que são equivalentes, mas também são diferentes, não é? Tem gente com 20 centímetros, com 19 centímetros, com 18 centímetros, com 18 centímetros, 18, 23, olha aí, o Jonatas, com 23. Coloquem aí mais medidas, vamos lá, quem puder colocar, coloca. Então, gente, olha, dessas medidas aqui, a gente está trabalhando grandeza e medida. A gente pode ir para estatística, né, para probabilidade estatística, e a gente vai trabalhar lá fazendo um gráfico dessas medidas dos palmos. E aí a gente pode, por exemplo, trabalhar com eles, né? Qual é o tamanho que aparece mais? E o que é que esse tamanho que aparece mais representa, né? É um padrão, né? Então, você vai trabalhar com eles. Para a gente trabalhar moda, mediana, né? Espaço amostral, essas palavras são mais, vamos dizer assim, rebuscadas para as crianças. Esses conceitos são mais abstratos, mas a gente pode trabalhar com eles assim. Qual é o tamanho do palmo que mais se repete? Vamos fazer aqui o gráfico, né? Quem é que tem um palmo maior, quem é que tem um palmo menor? Então, faz essa comparação. Se a gente usar o palmo da Rosângela e o palmo do Jonathan para medir o comprimento da lousa, né? Quem é que vai, quantos palmos do Jonatas e quantos palmos da Rosângela, será necessário para medir o comprimento da lousa, né? E aí faz a comparação. Será que vai ser os palmos do Jonathan ou será que serão os palmos da Rosângela? Então, aí você você faz a comparação da medida padronizada com a medida não padronizada, e aí você está fazendo uma comparação, ao mesmo tempo que você está medindo, você está contando, porque você está também fazendo uma relação de quantos cabem naquele comprimento, não é? Conseguiram aí acompanhar a reflexão? Ótimo. Então, muito bem. Sobre as grandezas não padronizadas, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar com as crianças, né? Pode pegar um barbante, pode pegar uma fita, pode pegar um fio de lã, sair pela escola, né? No pátio, estabelecendo as medidas de comprimento, e aí depois você vai, com essas medidas de comprimento que você fez, por exemplo, com barbante, você vai comparar com a trena. E aí você está, de um lado, trabalhando com a grandeza não padronizada e do outro lado com a padronizada. E as crianças estão vendo se existe uma relação entre essa grandeza não padronizada com essa padronizada. E aí um conceito, gente, que é muito, vamos dizer assim, rigoroso para as crianças entenderem também, que elas têm uma certa dificuldade, é elas avançarem dessa conservação de quantidade. Vocês vejam, quando nós estamos trabalhando as grandezas discretas, nós estamos trabalhando com as crianças conservação de quantidade. Quando nós avançamos dessa relação das grandezas discretas e entramos nas contínuas, nós estamos trabalhando com as crianças, né, uma grandeza que ela sai deixa de ser unidimensional para ser bidimensional, porque eu vou trabalhar com área, né? E aí depois a gente avança para o volume.
Então, quando a gente está nas grandezas, nessa grandeza de comprimento, nós estamos numa dimensão, né, unidimensional. Quando nós passamos da unidimensional para a bidimensional, nós entramos na área. Na tarefa de vocês, tinha para se construir, né, o quê? O metro quadrado. Foi? Quando vocês viram essa atividade do metro quadrado, alguém que fez gostaria de falar como foi que fez? Qual tarefa, professora? Aquela da teselagem, de colocar Isso, os dos ladrilhos. ladrilhos, ladrilhar o metro quadrado. Sim, realmente, Como é né? que foi? Dividiu o metro em várias áreas. Eu coloquei 2,25 centímetros, né? Eu dividi em 4, depois me parece que eu dividi em 8. Aí eu botei triângulos, coloquei quadrados também. Não é? Aí era a área, né, de 1 metro quadrado, ela foi dividida em tamanhos menores, né? Em Para poder figuras, fazer os ela foi ladrilhos, né? ladrilhada por figuras menores, né, de dimensões menores, de áreas menores. E E ao como é que foi final fazer isso? se compunham e formaria o metro. Uhum. Tem mais? Foi tranquilo pensar em fazer assim, Maria Amélia? Professora, foi tranquilo. Agora, eu usei um artifício, não sei se eu posso falar. Conta para nós, não? Nós queremos saber, não, pessoal? Que artifício foi esse? Eu usei o conceito de escala. A cada 10 centímetros do real, né, do metro real, eu representei por 1 centímetro no desenho. Aí eu reduzi bastante, né? O meu metro quadrado ficou, na verdade, 10 centímetros por 10. Aí eu consegui brincar divertidamente com ele. Fiz triângulos, fiz retângulos, fiz quadrados, né? Esses mais simples. Entendi. Você trouxe aí uma estratégia, né, muito interessante, mas também avançada, no sentido de que Para o será que a quarto ano. criança, né, está preparada para trabalhar, né, com essa relação que você trouxe, né, de redução e de ampliação das figuras, né? Então, é uma das habilidades que a gente precisa trabalhar. Mas antes da gente fazer isso, nós precisamos trabalhar o metro quadrado real. Real, né? Porque Real. Então, assim, eles. pegar uma. Diga. Ah, a senhora pode concluir, aí eu digo como é Pegar que. uma folha, por exemplo, de papel madeira, pegar uma trena, medir direitinho, né, todos os lados, e mostrar que todos os lados são iguais e tal. E aí você vai e faz com que a criança perceba e visualize esse metro quadrado, porque não é uma medida tranquila para a criança perceber. Ela precisa desse apoio, né? Ela precisa de visualizar. Ela precisa visualizar. Muito bem, ok. Mas É assim, um você não operacional fez, completo, né? você não fez errado. Você apenas avançou uma etapa importante, que é essa parte concreta da criança
se deparar realmente, de fato, com o metro, né? Ela compreender o metro quadrado, e você trabalhar com ela, esse metro quadrado, no dia a dia dela, certo? Quando, por exemplo, a criança, ela escuta, né, alguma notícia dizendo assim, tantas pessoas estavam no show, estavam num determinado local, né? Então, como é que se calcula quantas pessoas tinham no show, tinham numa passeata, tinham num determinado evento, né? Então, a Polícia Militar, ela tem ela tem um parâmetro para ela, né? Ela faz uma relação como? Para ela dizer quantas pessoas tinham naquele evento? Elas É têm a a área, né? área, não é? Elas têm a área. É o metro Acho que elas quadrado. faz por amostragem, não é? Faz Tem por 1 metro. amostragem, mas ela faz uma estimativa assim, eu tenho determinada área, Né? e eles Isso. vão dizer que tem, por exemplo, tantos metros quadrados ali, e por metro quadrado eles calculam, eles têm um número já padrão. Por metro quadrado, digamos que sejam 4 pessoas. Então, dentro daquela área de tantos quilômetros, dividido em metros quadrados, eu tenho tantas pessoas em cada metro quadrado. Então, eles fazem lá a multiplicação e eles chegam naquele valor, né, de quantas pessoas tinham ali aproximadamente, porque não tem como ser Dá o real, número porque eles não exato. vão contar pessoa por pessoa, não é? Mas eles têm uma ideia, uma noção de quantas pessoas tinham naquela área ali. Então, eles fazem essa estimativa. E aí também a gente precisa mostrar isso para as crianças, porque as crianças também precisam desenvolver o senso de estimativa. Porque aí é onde elas vão saber. Tem muito, tem poucos, tem vários, tem nenhum, está vazio, está pela metade, né? Está cheio, está transbordando, tá? Então, assim, são conceitos que são muito abstratos, mas que precisam ser vivenciados para elas aprenderem. E aí, gente, a gente chega num outro conceito de grandeza que as crianças têm muita dificuldade, que é o quê? O tempo, né? O tempo. Sim, O tempo, ele é muito abstrato, né? Acho que tem umas mãos levantadas aqui. Pode falar, é a Camila e o Jonathan. Falem aí. Não, professora, é porque eu ainda vou fazer a atividade, né? Que eu falei para a senhora que eu despenquei da escada, aí eu estou de atestado. Aí a minha atividade que eu pensei em fazer foi exatamente usar o chão da sala. Eu não sei como são nas outras escolas, mas tem algumas salas que tem um quadrado bem grande, é como se fosse os pisos fossem bem grandes. Aí eu pensei em colocar fita, né? Medir, colocar a fita para fazer esse quadrado no chão e preencher esse quadrado com algumas coisas. Ou agora mesmo eu pensei em colocar tipo, quantas crianças cabem aqui nesse quadrado. Mas eu tinha pensado em blocos, aqueles blocos, ou quantos livros cabem aqui nesse metro quadrado. Só que aí, no caso do livro, eu não sei se ia dar certo, porque né? Podia ficar uma metade de fora, não sei. Assim que eu vi essa atividade, meu Deus, o metro quadrado, ladrilhar. E eu, meu Deus, como assim ladrilhar? Eu vou ladrilhar? E eu fiquei pensando, né? Depois que eu fui entender, né? E aí eu vou, quando for na terça-feira que eu estiver na escola, eu vou fazer dessa forma, né? Colocando as fitinhas coloridas. E vou tentar fazer umas 2 ou 3 formas de preencher esse metro quadrado para poder fotografar e mandar. Ótimo, Camila, excelente. Jonathan? Professora, é uma observação em relação ao que a senhora falou, que foi muito pertinente, que inclusive um dos grandes desafios dos profissionais que atuam, principalmente com as crianças, é não levar em consideração a questão do pensamento infantil, considerando a faixa etária. Parece ser uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo de uma complexidade muito grande. Porque o professor, ele acha, muitos, né, digamos assim, muitos profissionais, eles acham que o aluno, né, aquela criança, vai ter o mesmo raciocínio,
a mesma compreensão do adulto. E aí a gente diz assim, às vezes o professor, digamos, em tese, o professor até diz, claro que uma criança pensa diferente do adulto, mas na hora de operacionalizar a prática pedagógica, ele não leva em consideração essa questão. E aí a criança, ela passa muitas vezes até ter uma aversão à matemática, justamente por quê? Porque o professor não trabalha numa perspectiva da compreensão. Tu já imaginou quando o professor chega lá com uma... A gente vê muito isso. Às vezes o professor já chega logo apresentando o algoritmo. Algoritmo da adição, algoritmo da divisão. O aluno não tem nem compreensão do que é somar, do que é dividir. Aí, porque para o adulto é muito fácil. Ele chega aqui, ei, rapaz, eu tenho aqui R$ 500, vamos dividir aqui para nós três aqui, vamos dividir. Aí o cara vai lá, faz o algoritmo, porque um adulto ele já tem a vivência, já tem a prática, já tem uma compreensão, e aí ele faz automaticamente, coisa que não acontece com a criança. Então, quando o professor ele não tem essa compreensão, então gera essa aversão, a criança tem dificuldade de aprender, então por isso que é muito importante, tanto, professor, assim, que às vezes veja que muitos estudantes das licenciaturas, eles não veem a importância da psicologia, né? A psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, justamente elas são essenciais, aquilo ali não é só para poder constar na grade, é porque quando você vai ensinar, você tem que levar em consideração o nível de desenvolvimento daquela pessoa, né? Daquele indivíduo. Então, é o que a senhora bem colocou, que, por exemplo, será que quando a gente vai trabalhar uma determinada atividade, essa questão da escala, será que a criança tem a maturidade para compreender aquilo ali? Né? Porque a gente trabalha muito assim, para aprender, é muito assim com conhecimentos prévios, né? O nível de maturidade. É só essa observação que eu queria fazer. Muito boa a sua observação, Jonathan. A gente precisa considerar como é que a criança aprende. Nós precisamos, sim, compreender como é que as crianças pensam, como é que elas aprendem, para poder a gente pensar atividades que vão ao encontro da criança, da sua faixa etária, para poder a criança, ela não olhar para aquilo ali como algo que ela não entende e ela achar, por exemplo, que a matemática é um bicho-papão. Então, ela tem aversão à matemática, ela passa a ter medo da matemática, ela passa a ficar ansiosa quando se fala, por exemplo, numa prova de matemática, numa atividade de matemática, porque ela não consegue entender. Então, nós, professores, precisamos trabalhar a matemática de forma prazerosa. Todo o trabalho feito na escola, na sala de aula com as crianças, precisam dar prazer para elas precisam, e para dar prazer, eu preciso entender. Se eu não entendo, eu não consigo me aproximar daquilo que eu não entendo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente possa cuidar, né? Ter muita atenção com isso, para poder a gente, de fato, não afastar as crianças da matemática, senão a gente vai estar sempre afastando as crianças da matemática. Eu vou já deixar vocês que levantaram a mão falarem, aí eu queria só mostrar aqui para vocês, antes de vocês falarem, essa tela aqui. Vocês estão conseguindo ver. Quem está com a mão levantada é Amélia. É você, Amélia? Sim, sim. Você quer falar não, agora? Eu queria só falar assim, a escala não está no direito de aprendizagem dos meninos do 4º, 5º ano, não está. No máximo, o que eles fazem é ampliação de figuras. Por exemplo, a gente tem uma malha quadriculada 1 por 1, né? Aí lá está desenhado o navio, eu lembrei dessa tarefa. E aí a gente coloca uma malha quadriculada 2 por 2, 4 por 4, e pede para o menino ampliar aquele desenho, né? Ou o contrário, pede para ele diminuir. Mas o conceito de escala mesmo, o comprimento do desenho sobre o comprimento do real sobre o comprimento do desenho, não, é o contrário, comprimento do desenho sobre o comprimento do real. Não é o direito de aprendizagem, isso aí vem lá para o 6º ano.
Eu fiz assim mais para mim mesmo, brincar, mas se for fazer Tá com certo. eles, tem que Você, ser mas você, no método você correto. sabe, né, Amélia? E quando você for fazer para as crianças, você já sabe o nível que você É, vai desenvolver. é. A ideia é que a Quando, gente entenda e compreenda, né, o que está previsto lá na BNCC das habilidades e o sim, que é que a gente pode pegar dessas habilidades para trabalhar com nossos alunos a exatamente. compreensão. É, Aqui nós temos, por exemplo, o tempo, que é muito difícil para as crianças, né? Entender as horas, a mudança de horas, a composição de horas, né? Então a criança tem uma dificuldade de saber o que está mais cedo, o que está mais tarde, que horas é horário do almoço, horário do jantar, horário do lanche, horário da escola, que horas que ela vai para casa do tio, da avó, seja de quem for, o dia, os aniversários, então são coisas que a gente precisa trabalhar com eles, né? Aqui a gente tem uma representação de trabalhar horas, né? Com eles, isso aqui pode ser feito de forma concreta, né? Eu estou trazendo aqui para vocês online, mas vocês podem trazer. Então, o aluno está olhando aqui para um relógio. Aqui tem as opções. Então, que horas são? Ele vai marcar. Será que são 9h55? Não é, né? não, pode ser 12 horas. É. Então, o que que acontece? Mudou. Aí vamos para o segundo momento. Esse outro relógio aqui. Será que horas que você vai olhar para cá? Será que é 1h45? É 5h55? Então, ela precisa conhecer um pouco das horas para poder marcar. Será que são 10h10? Olha, acertou, né? Aí vai para o próximo. E aí a gente pode criar várias possibilidades. Esses desenhos aqui eu estou achando muito visíveis, não. Estou achando. E a gente pode criar uns melhores, né? Uns relógios. Aquele primeiro lá estava muito bom. Esses aqui já estão meio bagunçados, né? Para a criança ver direitinho aqui as horas. Mas aí você vai testando com eles aqui e faz isso com eles. Mas especialmente as nossas crianças, elas precisam compreender o tempo em relação a se localizar nesse tempo dos meses, do ano, dos dias da semana, né? Precisa entender o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã, que é daqui uma semana, né? Então, você vai trabalhando esses conceitos com eles. Hoje, se tem aquele relógio digital, né? Ninguém olha mais, nem esse tipo de relógio, ninguém olha mais, né? Dificilmente se olha. O que a gente pega para olhar a hora? E bota até um relógio no pulso, mas ninguém olha a hora. A gente olha para onde? Celular, né? Tela de celular, algo digital que está ali. Então, é algo mais do século XXI. Mas as crianças precisam entender esse conceito de tempo, que representa o tempo. Como é que se mede o tempo? Né? Por que as pessoas fazem aniversário de ano em ano? Como é que isso acontece? Né? Como é que a gente muda de ano? Ah, eu tinha 5 anos, agora eu vou ter 6 anos. Como é que isso acontece? Então, conversar com as crianças sobre isso, porque é um conceito muito abstrato, não é fácil, não é tranquilo de se trabalhar, e a gente precisa trazer muitas estratégias para trabalhar isso. Então, uma ideia é montar, né, na sua sala de aula o calendário e trabalhar, né, com as crianças o calendário. Então, é muito importante fazer isso, trabalhar o calendário. Vocês teriam alguma sugestão para falar sobre isso? Sobre medidas de tempo? Alguma vivência para compartilhar? É uma Professora, das. Oi. assim, peraí, que eu tô ligando a câmera aqui. Tô na perreira danada aqui, professora, com meus computadores, tudo parado. A técnica aqui ajeitando, ó. Tô me vendo doida. A CPU na casa dela. Tô aperreadazinha, mas enfim. Por exemplo, na sala, eu gosto de ter o calendário comercial, né? Que é esse calendário que ele de repente pode ter em casa, ou chega na casa de alguém e vê. E aí, todo dia,
eu vou lá, né, e marco, ó, ontem foi terça, que dia é hoje? Ontem foi 14, que dia é, né? Qual é a data de hoje? E é engraçado que outra vez teve um que perguntou alguma coisa do aniversário, aí ele não entendia essa passagem, né, de tempo, que é daqui a um ano é que se comemora, que a gente só comemora algo de ano em ano porque tem uma passagem, né, tem um intervalo de tempo para isso. Quer dizer, são crianças do segundo ano do ensino fundamental, né? Mas a gente fazendo todo dia ajuda para que ele vá desenvolvendo isso, né? E eu estava pensando aqui, eu gosto de relógio assim, de ponteiro, né? Aí eu vou botar um na minha sala. Eu não tenho mais. Parou, eu não botei mais, mas eu vou botar. Porque a gente vai ajudando. Ó, quando o ponteiro grande chegar ali, tipo, né? Vai ser a hora do lanche. Então, vai trazendo, eu vou trazendo essas falas com eles, né? Isso, exatamente. Isso é muito importante. E, gente, olha, temperatura também, né? Você pode trabalhar, vocês podem também criar, de repente, levar uma balança para a sala de aula, tentar medir peso. Ter a sua caixa matemática, né? Lembra, eu pedi para vocês, né? Peguem a caixa matemática de vocês, elaborem a caixa matemática e mostrem a caixa matemática de vocês. Porque nessa caixa matemática, ela tem que ter instrumentos padronizados, instrumentos não padronizados, materiais que você possa utilizar para trabalhar os conceitos de matemática. Então, tudo que possa vir colaborar, melhorar a sua prática pedagógica na sala de aula, vocês precisam ter dentro dessa caixa matemática. Além dos seus próprios conhecimentos, né, que é muito importante que o professor estude, leia a BNCC, compreenda as habilidades que tem lá, veja quais são as estratégias que você pode utilizar para trabalhar as habilidades que venham, de fato, melhorar os conceitos de matemática dos alunos. Então, assim, o que é que dentro dessa minha caixa matemática pode ter? Quais são os materiais adequados? Então, vocês já falaram aqui tampinhas, vocês já falaram vários outros materiais que vocês possam ter. Entendendo, gente, que é muito importante na matemática que as crianças vivenciem, né? Vivenciem os conceitos matemáticos. Então, como é algo muito abstrato, a criança ela é algo concreto, ela precisa avançar o elemento dela concreto para o abstrato, né? Mas ela precisa, sim, de elementos que levem ela a chegar até aí. E, para isso, a gente precisa trabalhar com muitas atividades matemáticas para a criança possa evoluir com com seus conceitos. Nós temos um teórico, né, que vocês já falaram aqui, a Amélia gosta muito de trazê-lo para a discussão, que é o Verneau, né? E o Verneau ele vai falar que para a criança desenvolver um conceito, ela precisa de um campo conceitual. Então, como é que eu vou apresentar algoritmos para as crianças se eu ainda não preparei, né, todo aquele terreno, não adubei aquele terreno, não trouxe realmente reflexões para situar a criança com aquele conceito, aí eu já chego trazendo os algoritmos para elas. Então, isso não tem como funcionar. Nós precisamos trabalhar com as crianças de forma que elas compreendam. E para elas compreenderem, nós precisamos respeitar a infância da criança, né? Entendendo que as crianças têm experiência diferente dos adultos. Podemos nos comparar com as crianças, então a gente precisa estar sempre pensando, né? A minha aula está muito boa, a minha aula está maravilhosa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a sua aula está de acordo com a faixa etária dos seus alunos, com os conhecimentos que eles trazem, com as dificuldades que eles têm, com as lacunas conceituais que eles apresentam. Nós, como professores, precisamos ter esse cuidado.
Diga, Samara. É uma coisa que eu tava, assim, eu sou professora de português, né? De maior carga horária na sala. Mas a matemática está em tudo, então não tem como fugir. E aí, outro dia, segunda-feira, eu fui contar ontem, mais conhecido como ontem, né? Eu tô com a minha noção de tempo também desorientada, professora. Já pensou? E contando com os meninos, quantas crianças tinham, né, na sala? E aí um contou 19, outro contou 16, outro contou 20, outro contou 18. Aí eu fui dizer assim, pessoal, peraí, eu não tô entendendo. O que é que nós estamos contando? Aí eles, gente, tia, eu digo isso. Alguém entrou, alguém saiu? Como é que vocês estão contando a mesma coisa, que são crianças, e está dando quantidades diferentes? Aí o que eu estou querendo falar com isso? De que muitas vezes me parece que a gente não dá oportunidade, que aí eu me lembrei da sequência FEDAD com o processo de maturação, né? É como se a matemática não fosse um espaço para refletir, para a oralização. É só também, tipo, botar a mão na massa. E aí eu trouxe uma fala com eles assim, eu digo, me diga uma coisa, e vocês podem me dizer por que é que a gente teve, como é que a gente chegou a resultados diferentes? E aí, professora, foi partindo deles. Aí uma disse assim, tia, a gente pode contar a criança, uma mesma criança, 2 vezes. Tia, a gente pode esquecer de contar alguém. Tia, teve um que disse, inclusive, assim, ó, tia, a criança pode fazer assim, ó, tá contando 14, 16, 17, 20. Olha só como foi que eles chegaram a essas conclusões de erros de imagem, só por uma exploração oral. Né? Então, eu acho que isso também falta da gente deixar as crianças falarem mais. Né? Nossa, excelente reflexão, Samara. Muito bom mesmo. Porque nós precisamos deixar as crianças falarem mais, precisamos ouvi-las para poder a gente compreender qual é o nível cognitivo deles, qual é o pensamento matemático que eles estão e como é que a gente pode melhorar e trabalhar isso. Então, é muito importante escutar e, a partir dessa escuta, trazer elementos que possam colaborar para que eles possam avançar nesses conhecimentos, né? Então, a gente quer muito corrigir as crianças, porque nós somos, né, os donos do saber, e aí a gente não escuta as crianças. E aí, gente, eu queria falar também com vocês sobre um conceito que é muito importante na escola, não é? É o conceito de perímetro, né? Quando a gente está falando de área e perímetro, nós falamos aqui das grandezas discretas, né? Falamos das unidades, e aí que a gente, para compreender as unidades, a gente conta, né? A gente usa a contagem, e para a gente saber o tamanho das coisas, né? A área das coisas, a gente faz uma medida. Então, as crianças têm muita dificuldade de compreender área e perímetro. Então, como é que a gente poderia trabalhar área e perímetro de modo que as crianças pudessem compreender? O que vem na cabeça de vocês sobre isso? Área e perímetro. Como é que a gente poderia trabalhar? Pois é, professora, realmente é uma dificuldade imensa, né? Trabalhar área e perímetro. Porque os livros já vêm organizadinho, né? Já vem a malha quadriculada, não é todinha. Então, para calcular a área, a gente pode pedir que eles contem cada quadrinho, né? Que é cada unidade de área. Mas o perímetro, para ele contar a distância entre o limite de um quadradinho e o outro, né? Ele faz uma confusão, contar de um em um é muito difícil para eles. É muito difícil. E principalmente quando as figuras vêm, figura com 6 lados, 8 lados, né? Aquelas figuras mais elaboradas. Aí sim que a dificuldade é grande para eles somarem cada ladinho daqueles e no final dar uma resposta, né?
Exatamente. E aí, a gente pode fazer esse trabalho, por exemplo, leva as crianças para o pátio, né? Leva um barbante e leva também uma trena. E aí coloca as crianças para fazerem medidas, por exemplo, medir o tamanho da, da quadra ou do pátio, né? Medir o tamanho dos lados. E aí, com isso, depois medir a área desse pátio, né? Mas aí, comparando com eles, qual é a diferença, gente, entre o que é perímetro e o que é área? Pode também colocar as crianças para elas próprias se medirem, né? Para elas compreenderem isso. Então, é fazer atividade de fato que as crianças possam manipular os objetos de medida, para eles poderem ter essa compreensão. Porque senão eles vão ter dificuldades, né? E uma coisa também que pode ajudar bastante, né? Eles compreenderem essa relação de perímetro e área. Nós temos um joguinho que eu não sei se eu apresentei aqui para vocês, o Tangram, apresentei? Falei para vocês aqui do Tangram. Eu acho que a Falou, gente mas acho que a senhora nós não fizemos nenhuma atividade com ele, não. Não? Pronto. Não. Pois olha, o Tangram, ele pode ser um aliado para nós nessa atividade de trabalhar área e perímetro. Tem A senhora já uma mostrou. plataformazinha. Eu mostrei? Já que pode ter a mesma área, mas pode ter perímetros diferentes, né? Porque o contorno pode ser maior, né? Dependendo de como se dispõe as figuras, cada uma das pecinhas do Tangram. Exatamente. Então, a gente tem aí um grande aliado, né? Que é o Tangram. Pegar o Tangram, pode fazer com eles o Tangram, né? Quem tem Tangram na sala, ótimo. Quem não tem, faz o Tangram. Quem tem condições, vai para o laboratório fazer, trabalhar com eles online. Mas a gente pode trabalhar online, mas depois que trabalhar com eles no concreto, né? Porque é muito importante que as crianças manipulem o Tangram. Todos vocês, a gente fez o Tangram aqui, não estou lembrada se a gente construiu o Tangram. Acho que a gente fez o Tangram. Fizemos, não foi? Foi no primeiro dia de aula. Estão lembrados? Estou lembrada, professora, a gente fez. Fez, né? Pronto. E aí depois eu mostrei, inclusive, uma plataforma, né? Acho que foi o Racha Cuca para vocês, não foi? E disse que a gente ia trabalhar depois, mais adiante, a gente ia trabalhar. Exatamente. O Tangram, gente, é um dos jogos assim que eu considero super importante para a gente trabalhar área e perímetro, porque você pega aquelas peças, né, que estão ali, aquelas peças que compõem aquele quadrado, elas têm uma área, aquela área delas tem uma relação muito forte para a gente trabalhar, por exemplo, a equivalência das áreas. Então, a gente compreende que tem ali 7 peças. Essas 7 peças, elas têm uma relação de congruência entre as áreas, quando a gente vai falar de equivalência de frações, a gente consegue perceber ali como é que a gente pode identificar as equivalências das frações, e a gente pode trabalhar ali vários formatos, então eu saio do quadrado, mas eu posso formar várias outras figuras, né? Representar várias outras figuras, e essas outras figuras vão ter perímetro diferente, mas o quê? A mesma
área, não é isso? Todo mundo consegue compreender isso? Sim, mesma área, até porque elas são formadas, né, por aquelas figuras. Então, a área é fixa, né? O que vai mudar é Exatamente. só a forma como se dispõe, que pode alterar ou não o contorno em Isso torno para o delas. adulto é completamente visível, né? Mas para a criança, quando você pegar aquelas peças e você transformar em outras figuras, a criança que ainda não é conservativa de área, que ela ainda está naquele processo de medida em quantidades, ela está nas quantidades, ela está na unidade, ela não consegue perceber a conservação diária. Então, como é que ela vai perceber, por exemplo, que mudou o perímetro e mudou e que a área conservou? Meio difícil. Precisa trabalhar bastante, não é? E aí Exato. você vai pedir para ela sobrepor as peças, você vai estar sempre mostrando para ela a importância que as peças continuam as mesmas, né? Que quando ela reorganiza as peças de outra forma, as peças não mudam os tamanhos, elas só tomam, quando elas se juntam, elas tomam outras formas, mas os tamanhos permanecem, portanto, a área é a mesma. Então, você vai ter que fazer muitas perguntas para ela, né? E, ao mesmo tempo, deixá-las manipular muito essas peças até que elas consigam perceber o que é área, o que é perímetro. E por que o perímetro muda, mas a área conserva. É? A gente não precisa entender isso? E, assim, para a gente poder trabalhar isso com as crianças, a gente precisa ter isso muito bem definido na nossa cabeça, como é que a gente trabalha isso. E aí, nós temos aqui na sala, deixa eu ver quantas pessoas estão. Ixi, já diminuiu, tínhamos 25, agora só tem 20. Cadê o povo? Foi-se embora? Ai, meu Deus do céu. Leva falta, viu, Rayane? Bota falta no povo que foi embora. Depois eu caí, né? Eu caí. Então, gente, gostaria que a gente definisse aqui a nossa conversa de hoje, né, esse nosso diálogo, com algumas palavras, né? Então, vocês liguem aí o microfone de vocês e me digam assim, o que fica dessa nossa reflexão para a gente levar para a sala de aula. E para a nossa vida também, né? Professora, gostaria, na verdade, de contar uma experiência, né? No tempo que eu estava em uma sala de aula de ensino fundamental, e eu fiz um trabalho justamente, aliás, várias atividades, né, que eu realizei com os alunos, nessa perspectiva assim, de ser mais dinâmica, mais interessante, mais atrativa, e favorecer o aprendizado. E eu notava que esses alunos, eles já estavam tão habituados, acho que com os professores anteriores, a trabalhar só naquela perspectiva, por exemplo, de fazer continha, arme e efetue, que aconteceu um fato que eu achei muito curioso. Olha, muito interessante. Nunca me esqueci disso. Isso aconteceu, acho que foi uns 20 anos atrás ou mais. Eu levei os alunos para o pátio e organizei filas e tentar justamente fazer esse trabalho, né? De envolvendo os próprios alunos, né? E aí, um deles assim, professor, quando é que você vai começar a dar aula de matemática? Né? Então, assim, é interessante, veja, né, professor, quer dizer, a concepção que ele tinha de matemática era de fazer continha, armar e efetue. Aí depois ele disse, cadê as continhas, professor? Cadê as continhas de armar, de efetuar? Então é isso. Aí, ou seja, o próprio aluno ele vai começando a ter aquela compreensão, aquela visão bitolada, né, de que a matemática é só aquilo ali. É só conta, né?
ele não tem uma visão ampliada do que é a matemática, né? E muitas vezes aí ele fica com uma compreensão bem reduzida e às vezes também cria aquela aversão, né? Aí teve esse exemplo. Aí outra coisa, só para fechar a minha fala, que essa dificuldade com perímetro, voltando para a parte de perímetro, ela se estende até para os alunos do ensino fundamental 2. O meu trabalho em outra instituição, né, ele trabalha na perspectiva de avaliar, né, os estudantes, que os alunos sabem e o que eles não sabem com base nas matrizes de referência, que existem as matrizes de referência do SAEB. E os dados, eles evidenciam que os alunos, eles têm muita dificuldade, não apenas os alunos do ensino fundamental 1, aluno do 9º ano não sabe o que é perímetro. Se você colocar um item lá, calcule o perímetro do retângulo, aí bota lá, 10 e 5, a largura, né, 5, comprimento 10 centímetros, ele erra. Né? Um aluno do 9º ano, quer dizer, não consolidou o conceito de perímetro. Não consolidou. E aí a gente, nos anos iniciais, tem essa tarefa, não é? De não deixar que esse aluno siga a viagem sem consolidar esse conceito. Que a gente não está, às vezes a gente pensa que o aluno entendeu, mas ele não entendeu. Né? Como você traz aqui, essa reflexão. A gente chega com alunos no ensino médio que não sabe operar uma fração, né? E tem dificuldade com as operações fundamentais. Então, isso que você está trazendo aí é um dos elementos que a gente tem dentro da matemática que acaba isso sendo arrastado, né, por toda a escolaridade das crianças. E elas chegam na fase adulta sem entender matemática. Eu vejo isso, que eu tenho colegas que trabalham muitas vezes comigo e que não sou da matemática. Então, assim, uma matemática que é dos anos iniciais, não consegue pensar sobre contas de matemática, não consegue raciocinar matematicamente, porque diz que não tem essas habilidades, né? Então, e muitas vezes não é que não tenha, é porque não consegue perceber, porque durante a escola foi apresentado, mas ele não tomou consciência daquele conceito. Então, é como se ele não tivesse aquela habilidade, né? Porque muitos fogem da matemática como se a matemática fosse realmente um bicho-papão, né? Um monstro que vai lhe pegar. Então, coisas que a gente precisa realmente, de fato, pensar sobre isso, né? Jessé? Pode falar. Professora, esses dias, essas semanas, eu estive pensando, depois que eu entrei nesse curso aqui com a senhora, sobre justamente esse ponto do bicho-papão da matemática, né? Quando a gente, em alguns livros aí, de alguns autores, essa expressão, ela aparece, né? A matemática é tida como um bicho-papão, nós precisamos tirar isso da mente da criança. Será que... Porque, assim, a criança, quando ela nasce, ela já nasce ouvindo isso. Né? Ela já nasce ouvindo. Não, pelo amor de Deus, não fale matemática, não. Não. Não, vamos estudar. Não, pelo amor de Deus, nem fala. Até no curso de pedagogia, às vezes, a gente vê um ou outro aluno. E aí, como foi tua experiência na matemática? Não, pelo amor de Deus, vamos para outro assunto. Não sei se, né? Então, será que essa cultura que não é boa para a criança, será que a gente não precisa trabalhar isso? Eu penso que parte, porque quando ela vem para a sala, a criança já vem com esse estigma do bicho-papão da matemática. E isso, a gente sabe que cultura é uma coisa que forma o sujeito. Né? Forma o sujeito. Então, se desde criança eu escuto isso, eu crio mentalmente, isso é provado cientificamente, que eu crio uma rejeição a essa situação. Será que isso não seja um motivo das crianças ter tanta dificuldade de aprender? Porque quando a gente diz quanto é 2 mais 2? É 4. Não precisa nem pensar muito.
Mas se eu disser assim, olha, João quebrou um vidro amarelo, onde é que está o predicativo do sujeito? Para ele, eu acredito ser muito mais difícil. Eu acho essa matemática muito mais fácil. Mas eu acho que essa cultura de criar na mente da criança que ela é um bicho-papão e que os adultos falam muito, eu acho que talvez seja isso que cause mentalmente a rejeição. Se eu fosse professor da educação infantil, mas aí eu volto o pé atrás, porque certa vez aqui eu ouvi, olha, nós temos que ensinar os conceitos matemáticos, mas eu preciso primeiro desmistificar, tirar da mente dessa criança que essa matemática não é esse bicho-papão, para ela poder abraçar, porque ou então, sei lá, falar o mínimo dessa palavra, porque quando a palavra ela é dita, ela é verbalizada, a criança já lembra, ai, fulano falou isso, ai, não quero saber. Então, olha, não vamos trabalhar, não vamos falar muito nessa, vamos trabalhar ela sem mais tarde a gente batiza ela dessa matemática. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido também, não sabe? Porque eu tenho certeza, os alunos, por exemplo, todo professor que chega na sala de aula hoje diz: quem aqui gosta de matemática? Quantos levantam a mão? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E o que é que a gente faz? Pelo menos eu, né? Eu digo, faça essa conta. Ah, mas isso aí é uma bobagem que o senhor passou na lousa, 2 mais 2. O senhor estava subestimando nossa capacidade. Eu digo para provar para vocês que é mais fácil. E bota uma frase comprida, enorme, e digo, qual é o predicativo? Onde é que está aqui o sujeito? Tá? Professor, não sei. Viu como a matemática é mais fácil? Então, nós temos que desmistificar, tirar da mente dessas crianças que a matemática não é o bicho-papão. Muito pelo contrário. Ela, uma ciência baseada na lógica, eu acho que ela é fundamental para o entendimento de muitas outras disciplinas. Essa é a minha fala. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada, a sua fala foi belíssima. É exatamente isso, Jessé, é exatamente isso. Nós precisamos desmistificar que a matemática é para mentes brilhantes, que a matemática é difícil, que a matemática é um bicho-papão. Então, nós, como professores dos anos iniciais, temos esse papel, A matemática, culturalmente e socialmente, sofre, né, desses males aí. E aí, até porque na escola, como ela passa a ser uma das disciplinas mais que se busca uma avaliação, né, uma melhor nota naquela disciplina, isso também aprisiona as crianças nesse sentido, né, de estar ali sendo cobrada uma boa nota em matemática, porque você só é bom se você tirar um 10 em matemática. E aí aquilo vai afastando também a criança daquela disciplina. Então, que a gente possa trabalhar matemática de forma divertida, de forma alegre, prazerosa, dinâmica, atrativa, que a criança realmente, de fato, compreenda e que, desde cedo, nós, professores, temos que levar atividades para a sala de aula que, de fato, tenham que essa intenção pedagógica, de fato, colabore para que ela desenvolva um campo conceitual matemático, onde esse campo conceitual matemático ele vai dialogar com os objetivos de aprendizagem que nós temos para as crianças. Então, se a gente quer trabalhar grandezas e medidas, se a gente quer que as crianças compreendam dentro dessas grandezas e medidas o que é área, o que é volume, o que é massa, né? Perímetro, área, nós temos que trazer estratégias pedagógicas de fato que colaborem para isso. Então, nós, professores, temos esse papel super importante. Então, vocês que estão aqui comigo nessa noite, né, vocês têm uma responsabilidade muito forte, que é transformar, né, serem professores insubordinado criativo, né, esse professor que vai para a sala de aula fazer a diferença. E hoje a gente encerra, né, aqui as nossas aulas síncronas e vamos nos encontrar no dia 17 de maio, às 8 horas, na Faculdade de Educação, para apresentarmos os projetos, tá? Então, é isso que eu quero de vocês,
Lembrando que quem tiver com alguma atividade atrasada tem que colocar em dia, porque o curso requer 100% de aproveitamento, tá? Então, um abraço para vocês. Espero que essas horas que passamos juntos tenham valido a pena. Hã? Professora, com licença. Oi. Pois não. Queria dizer para a senhora que, infelizmente, a senhora não foi minha professora no curso de Pedagogia da UFC, fiz o curso na época da pandemia, presencial, mas se eu não conseguir atingir aqui todas as atividades e eu não conseguir lograr êxito no recebimento do meu certificado, quero deixar registrado aqui, de qualquer forma, valeu a pena. Suas contribuições nessas lives foram, assim, de fundamental importância, não só para mim, mas também para todas as pessoas que aqui participaram. Então, eu quero agradecer a senhora pela paciência, pela disponibilidade de fazer esse curso fundamental e peço a senhora que não deixe de dar essa contribuição no sentido de criar mais cursos, porque o nosso professorado precisa, de fato, dessas contribuições para melhorar mais ainda as suas condições de trabalho na sala de aula com essas estratégias pedagógicas que é fundamental de importância para as crianças, né? Principalmente no ensino fundamental. Muito obrigada, Jacé. Fiquei emocionada com as suas palavras, agradeço muito e espero, né, que você consiga, sim, ter esse êxito aqui no curso. E espero também você em outros cursos, como também espero todos que estão aqui. Espero poder continuar ainda conversando um pouco com vocês sobre essa matemática dos anos iniciais, viu? A gente tem muita ocupação, hoje eu passei um dia trabalhando, cheguei, não tive tempo de fazer nada, mas me sentei aqui para dialogar com vocês, porque eu queria muito ter esse encontro com vocês, e se eu puder tocar pelo menos um de vocês aí, eu já fico satisfeita. Então, uma boa noite, fiquem com Deus. A gente vai conversando lá no grupo de WhatsApp. Vocês vão vendo o que tem que fazer lá na plataforma. Tentem fazer lá o máximo que vocês puderem. Dê aí o melhor de vocês. Eu estou dando aqui o melhor de mim. Tem os nossos colaboradores. Tem também lá uma pesquisa que a Rayane colocou para vocês lá no grupo. Ajudem a Rayane e a Gabi, respondam lá aquelas perguntinhas. Quero também aproveitar e convidar vocês para o nosso DIMA. Nós temos um evento que vai acontecer agora, dia 6 de maio, 20 de maio. Esse evento ele vai tratar realmente da matemática, da pedagogia, como é que elas podem dialogar. Então, vocês são nossos convidados. Vamos ter 2 convidados estrangeiros, estamos trazendo aí 2 professores de Portugal, que vão para o nosso evento. Vai ser um evento assim maravilhoso. Então, vocês são meus convidados especiais. Espero ver algum de vocês lá. Então, fiquem com Deus. Uma boa noite. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigada.